Boa noite a todos. Que seja uma noite iluminada para todos nós. Que possamos sair daqui hoje mais uma vez fortalecidos, revigorados, com o pensamento em alta, alegres e imbuídos de levar a nossa existência da melhor forma possível. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Que Deus possa inspirar-nos, trazer-nos a sua luz, para que internamente possamos nos iluminar. Que os nossos sentimentos possam se purificar e as nossas atitudes possam ser voltadas exclusivamente ao bem. Que hoje e sempre a glória e a paz de nosso Senhor possa viver junto de nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite para a palestra, para a vibração pelos nossos irmãos enfermos e necessitados e, ao final, para o passe. Hoje foi reservada a palestra para falarmos sobre o 46º livro que Chico Xavier trouxe para cada um de nós. O livro Roteiro, que foi editado pela FEB em 1952. Nós já vimos 45 livros do Chico, algumas resenhas que trouxemos ao conhecimento público para que possam se inspirar e possam conhecer, possam ler e se alimentar desse manancial enorme que o alto nos concedeu. E o que eu digo não é simplesmente um conselho que se dá a esmo para que cada um se vire, cada um tome contato com a doutrina, com o que o livro nos diz. Ao lê-los, ao preparar para a palestra, o maior beneficiado, no caso sou eu. E eu impus esse desafio para ver o quanto que eu mudaria ao lê-los, ao entrar em contato com todo esse conhecimento. E uma das coisas mais marcantes em todos eles é a responsabilidade que é concedida a cada um de nós na nossa vida. Todos abordam, de uma forma ou de outra, o papel que nós desempenhamos nesse mundo. Como devemos proceder e por que aqui estamos. Coisa que muitos não sabem. Nascem, crescem, desenvolvem-se, reproduzem, têm a sua existência repleta de acontecimentos, mas não sabem quem são, por que aqui estão, por que sofrem,
porque perdem, porque ganham, porque tem tantas injustiças nesse mundo, não sabem absolutamente nada. E esses livros não vieram à tona à toa. É um grande manancial de conhecimento que está à nossa disposição para que possamos entender, nos orientar e seguir a nossa vida com êxito. Lembrando que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Todos nós sabemos disso. E o destino desse corpo físico é a morte. É o desenlace, é o desencarne. E isso sabemos desde pequenininho. E por que vivemos ainda exclusivamente para a matéria? Por que não investimos mais em nós mesmos? Esse livro roteiro fala justamente sobre essa responsabilidade de quem somos, cada um de nós, bons ou nem tanto bons, inteligentes ou nem tanto inteligentes, belos ou não tão belos, porquê de cada coisa, de cada situação. E se a gente tem dúvidas referentes a quem nós somos, por que nós estamos passando determinada circunstância, por que as pessoas que estão à nossa volta são tão complicadas, tão difíceis, por que eu me sinto tão só nesse mundo, por que mesmo repleto de pessoas ao meu lado, a solidão invade meu coração, por que por mais que eu tenha eu não sou satisfeito, por quê? Por quê? E por quê? Nós perguntamos incessantemente, buscamos respostas. Ansiamos por essas respostas. E elas estão aqui. Basta que nos empenhemos. É uma longa tarefa? É. O simples fato de ler um livro já é para muitos complicadíssimo. Ler 400 livros é um afeito. Ler uns 40, 50 já é mais do nosso nível. Mas compreender e trazê-los à realidade de quem somos é uma tarefa que nos incumbe. Roteiro do Espírito Emmanuel diz simplesmente sobre quem nós somos, o roteiro da nossa vida. Muitas e muitas perguntas que todos têm. Quantas pessoas que já atendi aqui no centro, que vieram me procurar para conversar, querer saber coisas da sua vida, da sua existência. E as respostas estão ali, mas exige esforço, exige raciocínio, ponderação, não simplesmente uma leitura. Trazer para dentro de si aquelas palavras para que elas nos modifiquem o pensamento, nos enriqueçam. Mal olhamos para o céu, hoje em dia, para admirá-lo, para ver que existe um universo imenso à nossa frente, que tudo isso está nos disponível. Essa criação é para todos nós. Mas ainda colocamos aqui nesse planeta Terra, ou nas nossas vontades, nas nossas necessidades, o sentido da vida. Não é. Não fomos criados simplesmente para alimentar-nos, procriarmos, adquirir dinheiro, poder, riqueza, ou sobreviver simplesmente. Somos muito mais que isso. Somos um enorme investimento do alto. E a prova disso, desse enorme investimento, é esse universo imenso, maravilhoso, extremamente belo, que nos dá todas as possibilidades de desenvolvimento, e nós ainda nos queixamos. Uma das coisas que estava muito em voga há algum tempo atrás era um certo vídeo que tinha sido
jogado na rede, publicado, que falava que tudo aquilo que nós, se nós quisermos com afinco, com vontade, com determinação, acontece. O universo responde a nosso favor. E essa máxima não deixa de ser verdadeira. Aqui no livro do roteiro, nós vamos ver um capítulo que fala justamente disso, do nosso mundo íntimo, daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos, que para que tudo se exteriorize é necessário ser criado, e ele é criado dentro de nós. Nós atraímos as pessoas que são afins, que pensam igual a gente, que têm os mesmos defeitos, que têm as mesmas virtudes. É a chamada sintonia. E é o capítulo que eu resolvi falar na noite de hoje. Sintonia. Como o nosso tempo é curto, eu vou ser um pouco rápido na leitura e vou frisar apenas alguns tópicos que eu acho mais interessantes, mais marcantes. Tá? Sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os encarnados e desencarnados repousam na mente, em nós. Não obstante, as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Como está falando um pouquinho difícil aqui, eu não vou nem adentrar, não é esse tópico que eu quero pegar de mais importante. Geralmente eu pego um parágrafo e esmiuço ele, mas não tenho tempo hábil para isso. Então vou pegar apenas o cerne da questão. Tá? De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese. Gênese é o quê? A criação, o nascimento de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, ou seja, de um para com o outro. Espírito para espírito, todos nós somos espíritos, tá? Só que todos os espíritos encarnados. Existem os espíritos desencarnados que estão em outra esfera. Então, quando falamos de espírito a espírito, estamos falando de pessoa para pessoa, independente da situação que ela esteja. Daí procede a necessidade de renovação idealística. Renovação idealística. Nossas ideias, novas ideias. De estudo, requer esforço. De bondade, requer aprimoramento. De bondade operante e fé ativa. Fé, só se consegue ter fé quando se conhece. Quando você sabe o que você vai enfrentar. As circunstâncias, as ocorrências e as decorrências. Se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Olha, uma das coisas que espírita geralmente fala é: eu quero ter contato com os espíritos maiores, mais iluminados, que cheguem até a gente, que tragam mensagens, que nos confortem, que nos ponham para frente. A gente não quer nunca ter contato com aqueles espíritos menos evoluídos, aqueles mais problemáticos, que nos trazem aquelas vibrações mais densas, mais dificultosas, doentias, enfermiças, né? Mas a gente só consegue o intercâmbio com espíritos mais evoluídos se nós melhorarmos. É questão do que? Da sintonia. Então a gente às vezes quer algo melhor para a nossa vida, mas no nosso universo íntimo acumulamos lixo. E como viver condignamente e como ser bem visitado por aqueles que estão numa condição superior se nós não damos a mínima condição para isso. Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada, uma pedra bruta. Nosso pensamento, uma pedra bruta. Tanto quanto a do animal, pode demorar-se por muitos séculos na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes, mas se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos que nós temos na nossa vida, as lições que são extremamente proveitosas, os dilaceramentos, as dores que chegam até nós, mas que são
o quê? O burilamento das nossas imperfeições. E as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, que muitas vezes, para que essa crosta nossa de imperfeições seja arrancada, é necessário algo mais forte, de um buril mais forte, que nos machuca, mas nos adorna. Então, na vida, teremos aflições? Com certeza teremos. E a gente acha que é injustiça? Não existe injustiça. A partir do momento que nós cremos que Deus é perfeito, justo e bom, haveremos de crer também de que tudo que nos acontece, mesmo as coisas que achamos ruins, péssimas, deletérias, concorrem para o nosso bem. Os simples fatos de estarmos aqui, vivendo hoje, já é uma grande bênção. Nós temos condição de interagir com as pessoas. Nós temos condição de desenvolver o amor e de receber amor. Nós temos condição de perdoar e de sermos perdoados. Nós temos condições de construir. Nós temos condições de usufruir das construções desse mundo. E essa interação é importantíssima para o desenvolvimento individual e coletivo. Esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração. É o que principalmente esse mundo nos dá, nos concede. Tornarmos-nos pessoas intelectualmente melhores e com o coração mais leve, mais belo. Tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo, sem recuar. Precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Vou dar uma paradinha aqui e repetir esse parágrafo. Nós precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Muito bem. Almejamos o quê? Quando eu partir dessa, eu quero ir para o céu, né? Para aquele paraíso, para aquele local paradisíaco, onde só habitam pessoas boas, são pessoas elevadas, etc. Temos condições para isso? Imagine com o pensamento que nós nutrimos hoje aqui. Esses nossos pensamentos no plano espiritual se tornam figuras tangíveis, palpáveis e visíveis. Se você pensa alguma coisa, a outra pessoa já entende o que você pensou. Mais ou menos assim. Legal. A gente conseguiria se adaptar a isso? Nosso pensamento é bem filtradinho. Pensamos muito bem, elevadamente, para que possamos expô-los assim a público? Não. Estamos longe disso. Por isso, a vida na carne, a vida aqui, é uma bênção para cada um de nós. Seria por demais tormentoso e embaraçoso conviver junto a espíritos de elevada envergadura, sendo que a nossa mente ainda se encontra em aperfeiçoamento. Ainda não temos toda aquela pureza que
que pensamos ter, toda aquela bondade que pensamos ter. Não estamos preparados suficientemente para uma vida maior. Então, como obtê-la? Pelo esforço individual de cada um. É isso que os livros do Chico Xavier nos orientam. A termos a responsabilidade da vida. Que nós não estamos aqui simplesmente numa passagem, numa viagem. Isso é muito mais do que isso. É muito mais. É uma possibilidade ímpar de colocarmos para fora tantos e tantos detritos que acumulamos por séculos, milênios. É a hora do despertamento que tanto se fala nos dias atuais, aonde a informação nos chega de uma forma abundante, mas aonde nós demonstraremos quem somos através das nossas atitudes. Não basta falar, tem que ser. Não basta só aprender, tem que pôr em prática. Não basta viver por viver, tem que viver e construir. Não basta simplesmente sofrer, tem que aprender com o sofrimento e modificar. Não basta simplesmente aceitar as perdas, é necessário por todos nutrir um amor que vai uni-los, independente da circunstância, do local aonde cada um dos nossos afetos se encontra. Pois simplesmente é o amor, a ligação maior que nos une uns aos outros. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, inovações e apelos. Nós atraímos os companheiros, as pessoas que estão à nossa volta e os recursos para essa jornada, conforme a natureza das nossas ideias. No fundo, se a vida nossa está em desacordo com aquilo que nós almejamos, saibamos que quem criou tudo isso fomos nós mesmos. Essa responsabilidade que o Espiritismo vem a desnudar e a trazer para todos. Para que todos se empenhem em trabalhar e modificar-se para melhor. Não esperar bênçãos e milagres e acontecimentos ou que outros façam aquilo que nos cabe. Independente se o mundo melhorar, virar um paraíso terrestre de uma hora para outra, e o nosso mundo íntimo estiver em caos, estaremos no inferno do mesmo jeito. O inferno que nós criamos para nós mesmos, inferno íntimo. E a prova de que isso é real, quantas pessoas têm tudo na vida, tudo que a matéria pode oferecer, menos a felicidade. Será que não dá para compreender que a felicidade não vem de fora para dentro? Assim como o amor que tanto esperamos, que tanto almejamos, ele não vem de fora, não vem dos outros para nós. Se analisarmos bem, somos cercados por muito e muito amor da espiritualidade maior que trabalha conosco, de Deus, nosso Pai, dos nossos parentes e familiares que já partiram e estão no plano espiritual, daqueles que comungam conosco nessa existência, dos nossos amigos. Estamos rodeados de amor, de afeto. E às vezes nos tornamos insatisfeitos. A insatisfação não é a ausência do amor, mas é a ausência da produção individual do amor. Porque a satisfação só vem através do suor, da realização. Se não fizermos,
se não modificarmos, se somente esperarmos, ficaremos na mesma. A passos de tartaruga na evolução. E sabe o que é ruim nisso? A passos de tartaruga, todos vão na nossa frente e a gente fica sozinho para trás. Todos os nossos afetos nos deixam e a gente fica só. Porque é da lei que todos evoluam individualmente. E se ficarmos para trás, vamos ficar com aqueles que sintonizam conosco. Se somos tartarugas, ficaremos com os mais lentos. Se somos aqueles que esperam ser servidos pelo mundo, conviveremos com pessoas do mesmo nível, que esperarão de nós que nós os sirvamos. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Reciprocidade. A gente faz, a gente recebe. Doa amor, recebe amor. Espalha caridade, outros serão caridosos para conosco. Mas se fizermos o inverso, e se semearmos vento, nós sabemos que colheremos tempestades. Se semearmos desunião, colheremos solidão. E por aí vai. A escolha é só nossa. A doutrina, ela nos aponta o caminho a seguir, mas não nos pega no colo e nos leva por esse caminho. É preciso que a gente dê passo a passo, um a um, e a cada passo, uma gota de suor, um espinho na carne, uma dificuldade, mas haveremos de perseverar para chegar ao objetivo da nossa vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Tem mais um trechinho, mas eu não vou alongá-lo, não. Eu acho que o mais importante aqui eu já falei. Só para arrematar o conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que nós já perdemos. Aquelas pessoas que já partiram, que estiveram nesse cenário da vida e hoje somente as lembranças caminham conosco. Será que tudo que vivemos foi perdido? Será que no nosso íntimo ficarão apenas as lembranças dos bons ou dos momentos mais marcantes? Será que a vida é isso? Simplesmente anos que compartilhamos e depois desatam-se os nós, os elos que nos unem e cada um parte para um lado? Será que é isso a vida? Não. A nossa vida tem começo, meio e fim. A nossa vida material. Mas a nossa vida espiritual é para todo sempre. Esse estágio se finda. Mas tudo aquilo que conseguimos fazer, progredir e amealhar de afetos, se torna o nosso patrimônio. Dá para se viver e retornar para o plano espiritual rico ou pobre. Não financeiramente, porque
para o lado de lá, isso não impera. Mas retornaremos para o plano espiritual ricos quando estivermos com o coração repleto de afetos que estarão a nos esperar para nos trazer os louros da vitória pelo bom combate que travamos e pelo avanço que tivemos na existência física. Se porventura apenas desafetos nós espalhamos por todos os cantos, pela lei da sintonia, ao retornarmos para o plano espiritual, esses mesmos desafetos nos esperarão. Não para nos castigarem, mas para nos fazerem compreender que o mal não leva a nada, que o ódio simplesmente faz surgir a dor e o desespero. Mas, em contrapartida, tudo que sonhamos, tudo que aspiramos, tudo que desejamos, está ao nosso alcance. Basta idealizarmos o que queremos de melhor para nós, para os nossos, e agirmos, pois o universo imenso foi colocado à nossa disposição para que nós desenvolvamos a potência que somos, para que nós criemos, trabalhemos e ajudemos na construção de um mundo melhor. Esse livro, roteiro, ele é extremamente filosófico. Faz-nos pensar, simples na didática, profundo naquilo que ele diz. Eu recomendo a todos que possam ter contato, não só com esse livro de Emmanuel, mas com todos os livros de Emmanuel, que são de uma profundidade grandiosa. É um verdadeiro diamante que nós podemos utilizar para adornar o nosso conhecimento, nosso espírito. Que a fé possa ressurgir forte dentro de nós a partir do momento em que nos tornamos mais ativos no conhecimento e no burilamento dos nossos sentimentos. Que o nosso trabalho no bem possa ser intensificado a cada dia em que acordarmos dispostos a realizar algo benéfico e salutar para nós e para os nossos. E, finalmente, que o amor, a bondade, a fraternidade e a caridade sejam o lema da nossa existência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.